Gostaria de dicas sobre como deixar meu desenho com iluminação que destaque mais e também como deixar ele com mais profundidade nos formatos. Essa é uma explicação que rende. É um aulão aqui, é hora do aulão, tá? Aqui, a gente vai falar sobre desenho volumétrico, tá? E como que funciona essa abordagem para poder trazer essa tridimensionalidade pro desenho. Na hora de desenhar essencialmente qualquer coisa, a gente parte do que a gente consegue ver, da nossa observação, certo? A gente observa, seja nossas referências, seja a vida real, seja o que for, e tenta representar no papel. E, essencialmente, o que a gente tá fazendo quando a gente tem algumas tomadas de decisão no processo, mesmo consciente ou inconscientemente, a gente tá oscilando entre um espectro de gráfico e eu vou chamar de realista. Mas quando eu tô dizendo de realista, eu não tô dizendo, tipo, fotorrealista. Eu tô dizendo, tipo, verossímil. Eu tô dizendo que tem profundidade, sabe? Vocês vão ouvir chamar de realista, mas entendam que eu não tô dizendo, tipo, desse jeito. Eu tô dizendo realista, tipo, tridimensional. Eu acho que eu prefiro. Acho que eu vou até chamar de. Não, eu vou usar o termo realista, tá? Que depois eu vou falar de 3D pra falar de outras coisas. Ok? E realista, entre algumas aspas, com um asterisco. Porque eu sei que a galera tem medo dessa palavra. A galera ouve realismo e já fala: Não, Box, mas eu não quero desenhar realismo, Box, eu desenho cartoon. Calma. Segura. A gente não tá falando de realismo. A gente não tá falando de fazer. De desenhar foto, tá bom? A gente tá falando de outra coisa. Gráfico é aquilo. Esses dois são opostos, ok? E a gente transita nesse espectro conforme as decisões que a gente toma. Por exemplo, vou dar um exemplo de decisão gráfica. Uma decisão que torna o seu desenho gráfico. O meu modelo, ele tem linha. Meu modelo de VTuber. Ele tem linha. Não só ele tem linha, como ele tem textura de grafite. Não só ele tem textura de grafite, como ele parece um rabisco animado. Não só isso, como ele tem também, ele não tá iluminado. Ele é meio flat. Volume, não realismo, exato. Volume é uma boa. O que isso comunica? Isso comunica que eu não quero que meu VTuber se pareça com a vida real. Eu não sou uma foto, eu não quero ser parecido com uma foto. Eu quero parecer um rabisquinho falando com vocês. Portanto, essas são decisões de acabamento que aproximam o meu desenho daquilo que é gráfico. Então aqui a gente pode incluir, por exemplo, uso de linha. Manter uma linha no desenho é essencialmente uma decisão gráfica. É um recurso gráfico. A linha é um recurso gráfico. Que vai puxar o nosso desenho, supondo que a gente começa aqui no meio, mais pra cá. Mas vamos supor que a gente puxou pra cá, mas a gente quer fazer aquela iluminação mais trabalhadinha. A gente pode vir jogando pra cá, sabe? Sacou? Então, essencialmente, a gente tá sempre caminhando nesse espectro, dependendo das nossas decisões. E pra caminhar nesse espectro, a gente precisa tomar essas decisões, ok? Então, eu vou manter a linha até o final, vou usar a iluminação desse jeito, daquele, quanto contraste vai jogar aqui ou ali, sabe? São decisões de direção de arte. O importante é entender que isso aqui não é preto no branco. Por exemplo, se fosse pra gente colocar, por exemplo, o Aranhaverso, sabe? O Aranhaverso tem decisões bem gráficas. Mas ele não chega a ficar assim. Ele não é, tipo, bidimensional, até porque são modelos 3D e tal. Tem todo sombreado rolando ali. Ele tá meio que pra cá, sabe? Ele não quer se vender como uma foto, sabe? Ele não quer entrar numa. Ele não quer ser confundido com o realismo, sabe? Ele tem um estilo próprio que é abraçado pra ser esse negócio mais cartoonzão, mais HQ, pop, sabe? A questão aqui é entender. A parte mais importante. Não entendi porra nenhuma, Mox. Tá. Só entenda que isso aqui é um espectro. Que a gente tá caminhando o tempo todo. Tem nuances nisso, não é preto ou branco. E aprender fundamentos de desenho, solidificar nossos conteúdos de fundamentos de desenho, vai permitir com que a gente caminhe nesse espectro com mais facilidade, ok? A gente toma essas decisões com mais propriedade. E daí aqui eu vou linkar uma outra frase que vocês me vêm falar bastante. Artista pinta forma e não conceito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu tô tentando desenhar alguma parada, quando eu tô tentando ilustrar alguma parada, não é interessante pra mim, por exemplo, tipo, vocês vão ver muita gente às vezes, tipo, nossa, vou desenhar um olho, né? Eu sempre dou o exemplo do olho, é o exemplo que eu mais dou aqui, é o mais fácil. O pessoal vai desenhar olho e pensa, ah não, o olho ele é uma bola. E daí ele tem a parte de cima, né? E daí tem a parte de baixo, daí ele tem a pupila, né? E daí ele tem cílios. Cílio tem bastante. Daí tem esse negocinho aqui, né? E daí tem a sobrancelha. A sobrancelha também é um monte de pelinho, então vou fazer vários risquinhos. O rolê começa quando a gente desliga o cérebro do conceito e começa a só representar a forma. Então, ao invés de desenhar um olho desse jeito, eu vou abordar ele como? Quase como uma escultura. Quase como um modelo 3D. Com um modelo 3D lá, o poly de PS1, que eu sempre uso de brincadeira. Mas é prestar atenção, tipo, onde cada face tá virada. Tipo, ó, entender a volumetria da figura. Ok? Eu não tô desenhando um olho, eu só tô desenhando planos, sacou? Quando a gente começa a entender isso aqui, a gente para de desenhar símbolo das coisas. É aquele negócio, tipo, isso aqui é uma árvore, certo? A galera bate o olho nisso aqui, é uma árvore, ainda mais se a gente fizer várias, assim, né? Quem desenhava árvore assim quando era criança. E
a gente começa a enxergar formas e volumes, diferenças de plano e estruturas. Então, tipo, se isso aqui a gente entende como uma árvore, a gente também consegue entender. Não tenho referência de árvore aqui, mas vocês estão entendendo, tipo, eu fazer uma árvore que seja mais, tipo, escoisadinha, sabe? E os dois a gente entende como árvore. Agora que vai vir a doideira, tá? A doideira vem agora. A doideira vem agora. A partir do momento que a gente consegue simplificar as estruturas daquilo que a gente quer representar no papel, ou seja, se a gente consegue ter uma boa leitura de planos, a gente consegue entender bem essas estruturas que formam cada uma das coisas, a gente começa a criar o nosso próprio símbolo, nossa própria linguagem visual. Isso vai variar de projeto para projeto, porque projetos diferentes têm necessidades diferentes. Mas a brisa é que muita gente começa desenhando, fazendo isso e fica nisso. Sendo que para isso aqui surgir, é necessário estudar a parte real, sabe? Tipo, o símbolo não consegue existir sem a realidade. Então, a partir do momento que você consegue estudar a base em que esse símbolo foi construído, você consegue criar símbolos pra você. Doideira, 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 pirei. E é por isso que fundamento é importante. Isso aqui não existe sem... Eu vou pegar uma foto de árvore pra ficar mais fácil. Aqui, ó, pronto. Uma foto de uma árvore. Pronto, pra ficar mais fácil. Entende que, tipo, o símbolo não existe e não pode ser compreendido ou sequer criado sem o entendimento disso aqui? Então, a partir do momento que você passa a estudar isso aqui, você pode não só caminhar pra cá, como pra qualquer outra direção. Porque você começa a estudar os planos e a estrutura do que torna uma árvore, e você consegue caminhar pra qualquer coisa. Isso vale pra qualquer coisa, vale pra pessoa, vale pra furry, vale pra tudo. É por isso que eu sempre falo de fundamentos, sabe? Fundamentos são o conjunto de ferramentas que possibilitam que a gente desconstrua o que a gente observa, sacou? Então, ao invés de, tipo, uma pessoa que não tá acostumada com esse tipo de abordagem, a gente vai olhar pra isso aqui e falar, nossa, que porra, vou ter que desenhar todas essas folhinhas. Sendo que alguém que já tá acostumado, por exemplo, com essas noções de desenho volumétrico que a gente vem falando, pode olhar pra isso aqui e falar, ah, beleza. Então, a copa da árvore é mais ou menos um cilindro, que tá seguindo pra cima, né? Tem uma repartição aqui mais ou menos. Tem uma silhueta que é mais ou menos assim. As folhinhas não importam, que é muito pequeno, comparativamente. Tem um pouquinho de volume aqui, né? Ó, tem uns shapezinhos, tem uns nuances de variação de valor. Aqui, ó, tem uns nuancezinhos aqui, né? E o resto aqui é sombra, né? Como é que fica o desenho se eu desligar a imagem? Perfeito. E eu não tô, tipo, entende? Eu não tô pensando, tipo, nossa, isso aqui é uma árvore com folhinhas e tal. Então, e se eu começar a... E se eu quiser aumentar o tamanho do tronco? Ele é um cilindro, eu posso só esticar ele pra cima. Vou manter aquela repartição ali no meio. E vamos estilizar maior. Vamos estilizar mais essa silhueta. Vamos puxar isso aqui mais pra cá e pra cá. E aqui o Ed já tá falando, Max, mas o que isso tem a ver com os meus furry, velho? Eu quero desenhar furry. Tudo a ver. Tudo a ver, confia. Eu falei que isso daqui ia ser uma explicação doideira. Então daí aqui, por exemplo, quando eu falei que utilizar linha por si só já é uma decisão gráfica, você percebe que aqui, por exemplo, tipo, você tá usando não só linha, mas linha com textura. E daí você caminhou mais pro gráfico, sacou? Aí aqui, por exemplo, outra coisa que tende a deixar o desenho mais gráfico. Sombra flat, desse jeito. Sombra flat tende a deixar o desenho mais gráfico, que perde um pouquinho a leitura dos planos. Essa sombra sem variação de transição. Outra coisa, cor muito saturada. Cor muito saturada também tende a dar essa chata, deixar o desenho mais gráfico, sacou? É que, por exemplo, essa mesma regra aqui das transições que eu falei. Esse highlight assim só com torninho, sabe? Ele é uma decisão que deixa um pouquinho mais gráfica. E de novo, não é uma questão de certo ou errado. Mas entende que se você quer trazer um acabamento mais volumétrico pro seu desenho, essa é uma decisão que já não colabora muito com isso. E daí qual que vai ser a brisa, tá? Aqui, a gente precisa aprender, a parte da graça aqui agora, é simplificar a realidade. Essa é a parte difícil, essa é a parte que é a vida inteira estudando a fazer. É aprender a enxergar de novo. Então aqui, por exemplo, se a gente fosse começar a fazer um... Vamos começar a pensar no desenho do rosto de uma... Eu vou pegar aquela imagem. Vocês me veem puxar essa imagem sempre, né? Que é a imagem do... ela não tá das melhores qualidades, porque eu tirei um print pra mandar pro Luck em cima do print que o Ângelo mandou. Mas era essa imagem aqui. E agora que a gente tem essa bagagem, tipo, da importância da leitura de planos, da importância do volume, dessa representação, tipo, do conhecimento das estruturas para melhor manipular aquilo que a gente vai colocar na tela, entende qual que é o valor disso aqui? Eu gosto muito dessa imagem, gosto muito dessa imagem. É um pouquinho confuso, sim, mas eu gosto porque tá color-coded, né? Tipo, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, sacou? E percebe quando ele tá, tipo, representando os planos do rosto? Isso aqui é relacionado a isso aqui é isso aqui, a ponte do nariz é isso aqui, sacou?
Eu gosto bastante dessa imagem. E daí que vem a doideira, tá? Dar a ilusão de profundidade num desenho, tipo, simplificar a realidade e ilusão de profundidade. Isso aqui eu falei no vídeo passado do canal, que é sobre escorço, tá? Mas a gente tá essencialmente desenhando em 2D e tentando dar a ilusão de 3D. E aqui a gente vai ter alguns recursos para poder fazer isso. Uma delas é ter a noção das formas, dos planos que a gente tá desenhando, que a gente tá querendo representar na tela. E outras como, tipo, sobreposição e tal, sabe? Mas vamos pensar assim, por exemplo, ó. Vamos fazer uma estrutura de rosto mais chatinha, tá? Vamos fazer assim. Por isso que a gente vai fazer, por exemplo, trabalhar com aquela esfera, sabe? Desenhar a esfera primeiro. A esfera ajuda a gente a colocar, tipo, achar a orientação do rosto do personagem. Então vamos fazer assim, ó. A gente tem um eixo vertical e um eixo horizontal. Isso aqui serve pra gente ver a direção que a esfera tá olhando. O focinho é parecido com uma caixa. Não é exatamente uma caixa, mas ele já ajuda a gente a não ter que ficar... A não ter que ficar, por exemplo, tipo, fazendo pelinho, ficar fazendo focinhozinho, ficar fazendo dentinho, boquinha, pelinho de novo, sabe? Entende? A gente tá simplificando em formas geométricas. Você tá simplificando essas estruturas. Então, caixa. E, ó, prestando atenção, tipo, naquela imagem de novo, de aqueles planos que eu tinha ressaltado pra vocês, ó. A direção que os planos estão olhando. Mentalidade de escultor mesmo. Eu tô definindo planos do desenho. A direção que cada coisa tá olhando, ó. Dá pra gente realmente fazer, tipo, um grid, uma malha, assim, em cima desse esboço. Pra gente poder fazer. E qual que é a graça dessa malha? Essa malha permite com que a gente consiga começar a planejar nossa iluminação de uma maneira mais realista. Sem essa malha por trás, tipo, sem essa noção de tridimensionalidade, fazer essa profundidade beira impossível. Porque essa iluminação mais realista, né? Essa iluminação mais volumétrica, vamos usar esse termo, né? Ela precisa ter uma diferenciação de planos. Igual é na realidade. Vocês podem pegar, tipo, algum objeto quadrado que vocês têm por perto e perceber, o lado dele vai ter um tom diferente. Vai ter um valor diferente. E a frente que tá... tipo, as faces vão ter valores diferentes. Então por isso que essa diferenciação dos planos é tão importante. Vou fazer aqui só um cilindrão, ó. Vou até desligar um pouquinho seu desenho aqui, ó. E olha só que doideira. Se a gente consegue fazer, por exemplo, a gente consegue começar a fazer essa diferenciação de planos aqui, por exemplo, ó, que nem a gente tava fazendo. Parte da graça de Furry é que também não tem muito certo e errado com isso, sabe? Tipo, a gente pode fazer do jeito que quiser. Percebe quando a gente consegue ficar fazendo esses volumes aqui, ó, tá vendo? É isso que vai tornar o seu desenho mais volumétrico, mais realista, sacou? Aqui, por exemplo, isso não torna o seu processo imune a erro, sabe? Tipo, por exemplo, essa ponte aqui do nariz tá muito grande. Eu vou arrumar aqui com Liquify, sabe? Representar os planos é muito difícil, sabe? Respeitar essas estruturas, essas estruturas também você pode estudar elas separadamente, tá ligado? Não só pode como deve, porque todas elas juntas dão pneu na cabeça. Mas olha só, tipo, aqui, como a gente consegue, tipo, perceber essa tridimensionalidade já rolando aqui. E conforme a gente tem esses planos do desenho, né, esse planejamento volumétrico do desenho, essa noção, tipo, de plano lateral, plano frontal, para onde cada plano tá olhando, a gente consegue começar a planejar nossa iluminação de uma maneira para descrever essa forma. Essa é outra frase que eu geralmente falo aqui. Que a função da iluminação é descrever a forma. Então, tipo, luz descreve a forma. Mas o que isso quer dizer? Eu vou desenhar do mesmo jeito que vocês já me viram fazer isso aqui várias vezes. Quem é do canal aí mais tempo faz. Quando a gente tem uma cena que não tem luz nenhuma, quando a gente tá no quarto, no escuro, assim, deitou a cabeça na cama pra dormir, a gente vê isso aqui. Não tem informação tonal. Não tem nada. A gente não tem... Quando não tem luz na cena, a gente não consegue descrever nada. A gente não tem noção de nada. Então, a partir do momento que a gente começa a inserir luz na cena, a gente começa a ter a descrição das formas. E daí, por exemplo, se a gente tem luz que está vindo daqui e tem outro objeto aqui, essa luz vai bater aqui e vai voltar aqui. E daí aqui a gente vai ter uma luz mais fraquinha, que é a luz rebatida que a gente tá falando mais cedo. E percebe como planejar isso começa a funcionar mais fácil quando a gente tem essa leitura dos planos do desenho e não dos conceitos. Então daí se eu tenho luz aqui, é a mesma lógica. Se eu tenho luz na cena, vindo de algum ponto qualquer, eu consigo, até mesmo com a minha linha, eu consigo vir aqui e começar a blocar o que é luz e o que é sombra, sabe? Então, tipo, aqui tá olhando pra cima, então aqui vai ficar mais claro, aqui vai ficar mais claro do que aqui. Porque, de novo, uma mudança de plano é uma mudança de valor. E como a gente essencialmente aqui tava marcando os planos do desenho. Então, se a luz tá vindo daqui, ó, a gente fez uma setinha aqui pra ajudar a gente a guiar, aqui vai ser mais claro do que aqui. Então, eu posso pegar aqui e fazer uma linha. E aqui, por exemplo, vamos pintar tudo isso aqui como... Daí aqui, ó, aqui tá virado pra cima. Então aqui vai ficar mais claro e aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. E a gente vai escurecer um pouquinho mais também. Aqui também vai escurecer um pouquinho mais e aqui fica claro.
Pode fazer o Terminator aqui. Entrando nos pormenores assim de luz e sombra, tá? Não se preocupa muito com isso agora, não. A sombra projetada, ó, o focinho vai projetar sombra aqui no pescoço. Daí aqui a luz tá vindo daqui, então, tipo, toda essa parte aqui a gente pode fazer uma sombra, deixar na sombra, ó. E aqui de novo, vamos manter tudo isso aqui na sombra, ó. A sombra projetada do focinho e a sombra da forma, porque a luz tá vindo dali, ó. Então, aqui tudo vai ficar na sombra. E ó, como é que a gente tem a leitura dos planos aqui funcionando, ó. Óbvio que, tipo, o acabamento tá tosqueira, né? Eu só liguei, tô pintando com o mesmo brush aqui, né? Sabe? Só tô, tipo, pintando os planos mesmo, tá ligado? Dá pra ficar horas aqui separando esses planos. E daí, aqui que vem o rolê, tá? Daí, tipo, de novo, vai ter outros pormenores aqui. Acho que ele tá muito textudo. Dá pra vir aqui e dar uma achatadinha, sabe? Daí aqui, por exemplo, se a gente quiser fazer o focinho, ó, eu não vou me preocupar com o focinho se parecer com o focinho. Eu vou pegar e fazer assim, ó. Sei que o focinho ele salta um pouquinho pra frente e ele corta aqui, ó. Sacou? É quase que um negócio meio industrial, quase, desenho industrial. E agora vem a recomendação. Que eu falei do Dynamic Bible. Sei que eu falei mais cedo. Agora entra a brisa. Se você quer ver um cara que faz isso 1000 vezes melhor que eu. Ele tem desenho volumétrico 1000 vezes melhor que eu. 1000 vezes, 1000 vezes. Bicho, num sonho. Peter Han. Peter Han é o nome da lenda. O cara tá vivo ainda, não é. Não é tipo, pô, mestre antigão. É um cara novo, tem vídeo dele por aí explicando coisa. Acho que tem perfil no Instagram ainda. Mas Peter Han, Dynamic Bible. Esse livro são anotações que ele fez na aula de um maluco. Cadê, ó? Aqui, ó. And the structure was normed. Show. Essas anotações dele sobre esse tópico. Aqui vão ter, por exemplo, aqueles estudinhos de aquecimento de linha que eu tô falando pra vocês. Confiança no traço. Isso aqui é importante, tá? Aqui vão ter algumas ideias, ok? Mas aqui, ó, percebe como já tem essa... Ó, as linhas de contorno e de silhueta. Manipular as caixas em perspectiva. Olha só como é que, tipo, esses fundamentos começam a engrenar junto um com o outro. A importância da leitura do volume da figura para poder pensar em textura, poder pensar em sombra, pensar em luz. Daí aqui vai ter capítulos específicos para cada uma dessas coisas. Plantas. Olha só. Linha, silhueta, bal. Insetos. Tem um que eu acho bem legal. Aqui, ó, a zebra, ó, caixa, bolinha, né? E faz a forma. Aqui, ó, tipo, bola, cilindro, bola, outra bola, e, tipo, linha de ação. Os pássaros também é bem legal, a bolinha vem pra cá, tem uma linha de ação e outra coisa. Os pássaros dá pra perceber isso aqui bem melhor. O cara é bom, o cara é bom. Peter Hunt, tipo, se você quiser referência pra isso, é o Peter Hunt. E aqui vão ter alguns outros conceitos, como por exemplo, que eu já mencionei no vídeo sobre... O último vídeo que eu soltei sobre foreshortening. São as linhas de contorno e linhas de silhueta. Ele explica melhor ali no livro, mas o negócio é tipo, isso aqui é uma linha de silhueta, isso aqui é tipo uma linha de ação, né? Uma direção que a forma tá seguindo. Tipo, na real começa com ela, né? Isso aqui é tipo a direção da forma. É tipo, essa daqui é a silhueta da forma. Sei lá, qualquer coisa. E daí a gente vai ter as linhas de contorno, que seriam essas. Sacou que elas acompanham o contorno da forma? A gente pode fazer no outro eixo também, ó. E um exercício legal até é fazer essas formas meio aleatórias e tentar iluminar elas, sabe? E vai ter uma outra coisa, tá? A parte. Isso aqui vem antes até disso, que é o gesto, tá? Muitas vezes, quando o pessoal vai começar a estudar muito essas coisas, tem chance de ficar com o desenho meio engessado, tá? Tipo, ficar com o desenho meio travadão. Porque às vezes vai ficar muito preso com estruturas dessas coisas. Desenho gestual vem antes disso tudo, tá? Então, tipo, mais importante do que, por exemplo, ficar fazendo esses pormenores, tipo, cada bumpzinho assim da forma. É aquilo que eu falei, ó. Pega a direção, pega as linhas importantes de movimento, sabe? Essa parte você faz em cima desse gesto, porque senão o seu desenho pode ficar meio travado, ok? Então, tipo, por exemplo, se é um braço, né? Eu sempre uso o exemplo do braço que eu acho ele mais fácil, né? Ao invés de eu começar a fazer, tipo, sabe, todo isso aqui, sem muito pra onde ir, sabe? Tá vendo como, tipo, isso aqui pode deixar meu desenho meio travado? O ideal é começar com aquele desenho gestual, mais fluido, sabe? Quebra a linha aqui, pega o movimento da pose, sabe? Daí aqui você consegue fazer essas quebras de linha com mais detalhe, com mais carinho, ó. Fazer de novo aquelas linhas de movimento, aquelas linhas de contorno que a gente tava falando até agora, sabe? Daí que entra um pouquinho do seu conhecimento de anatomia, sabe? O gesto é um pouquinho mais importante, ele vem primeiro, sabe? Óbvio que foi meio tosqueira, mas deu pra entender.
Como eu poderia treinar desenho gestual, tem alguns treinos diferentes. Eu tenho vídeo sobre gestual, principalmente no último vídeo que eu soltei, que é sobre foreshortening é bom. Eu tenho vídeo sobre gestual, eu tenho quase certeza que o Marco tem vídeo sobre gestual, a Sula também deve ter. O Buzz tem um vídeo maravilhoso sobre gestual. O do Buzz provavelmente é o meu favorito. Mas você já tá familiarizado com o conceito, é basicamente simplificar as linhas de movimento da pose. Então, por exemplo, eu não tô preocupado em representar, tipo, sei lá, por exemplo, na pose dessa moça aqui, ó. A gente não tá preocupado, por exemplo, em fazer. E agora isso aí entra junto com o que eu tava falando sobre desenhar as formas e não conceitos, sabe? A gente não tá preocupado em fazer, tipo, as dobrinhas da roupa dela, ou, tipo, cada pelinho do cabelo dela, ou cada linha dos cílios dela, sabe? Vamos pegar o ritmo. Ó, olha só a direção que ela tá indo. A inclinação dos ombros, a inclinação da cintura. Vou pegar aqui, ó. Vem pra cá. Tem algumas outras dicas pra gestual que eu posso estar passando, que eu entro em detalhes melhor. As mãos são bem pequenininhas, então não vamos perder muito tempo nelas agora, não. Olha só, eu consigo enxergar uma linha que é tipo esse braço dela conectando aqui, ó. E com essa base aqui, ó, a gente consegue ter uma base bem dinâmica, né? Uma base bem fluida. Pra gente começar a fazer aquele desenho volumétrico que a gente falou. Ó. Óbvio que eu fiz com a foto, então, né? Foi mais aliviei pra mim, né? Mas percebe como, tipo, manter essa leitura aqui, né? Do gesto, da pose, sabe? Foi importante isso aí pra fluidez do desenho. Que brisa. Então, o gesto é mais importante, tá? Tipo, a gente começa disso daqui, pra construir a leitura de volume em cima disso, porque senão a gente começa a ficar meio travadão, sabe? O desenho fica meio engessado. Tanto que, por exemplo, no Dynamic Bible ali de novo, vai ter uma hora que ele vai essencialmente quase que desenhar o gesto das árvores, né? Tipo, aqui, ó. O que é essa linha aqui, o que é essa linha aqui, se não uma linha de ação, né? O das árvores aqui é o mais legal, né? Tipo, essa linha do tronco, né? O que é isso aqui, se não uma linha de ação? Isso aqui foi um aulaço, tá? Isso aqui foi um aulaço. Aqui, esse aqui ficou denso. Esse aqui ficou denso.